Esse foi um excelente ano de leituras e eu tenho cerca de 20 livros para te recomendar aqui nesse vídeo. Então eu vou tentar ser o mais breve possível sobre cada um deles para não ficar um vídeo enorme. Mas saiba, tem mais de 20 indicações de livros maravilhosos nesse vídeo. Então fica aqui comigo, por favor. Tenho muita coisa para te recomendar de gêneros literários variados e eu tenho certeza que alguma dessas leituras vai te impactar tanto quanto me impactou. E aproveita e já deixa aí nos comentários qual o melhor livro que você leu durante 2023. Vamos lá! Vamos começar com os livros 4 estrelas, que é o mínimo desse vídeo. Tentei colocar num ranking aqui, mas você sabe, é meio complicado, as opiniões mudam, vai virando uma coisa meio louca. Eu também não tô com nenhum livro aqui, porque eu me mudei, não trouxe quase nada comigo. Já chegaram alguns livros, mas não trouxe quase nada. O primeiro que eu tenho para recomendar é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Foi um clássico de ficção científica que a gente leu esse ano, no Lendo com Luágua, inclusive, numa das últimas edições, se eu não me engano. E eu fiquei surpreso com essa leitura porque eu encontrei uma história um pouco diferente do que eu estava esperando. Tem questões muito interessantes sobre como a sociedade lida com a violência e essas questões no dia a dia, o que a gente faz para impedir que pessoas se tornem violentas e a gente não colapse como um todo numa barbárie, enfim. E eu acho que é um livro que dá pra gente pensar muito e tirar lições muito interessantes, por isso que ele tá aqui nessa lista. O outro que eu tenho para recomendar é O Garfo, a Bruxa e o Dragão, que é uma coletânea de contos do mundo de Eragon. Agora que a gente tem o lançamento de Mortag, a gente sabe porque que Christopher Paolini estava lançando aquele livro. Mas eu gostei bastante do Garfo, a Bruxa e o Dragão porque é aquele livro intermediário. Ele saiu muito tempo depois da Herança, que é a conclusão de Eragon. E nesse livro você vai encontrar 3 contos, o conto Garfo, o conto A Bruxa e o conto o Dragão, cada um com um protagonista diferente. E esse conto vai explorar o que aquele personagem está fazendo anos depois de toda a situação da série principal. Então foi interessante de acompanhar aquele personagem muitos anos depois, ver o que ele tá fazendo, o que ele tá pensando, como tá a vida dele. Outra recomendação é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Ler A Revolução dos Bichos depois de ler 1984 tem um efeito um pouco negativo, porque 1984 é a obra-prima, enfim, é maravilhoso. Mas A Revolução dos Bichos é uma ótima fábula com todas as características de fábula. Tem uma situação envolvente, tem uma lição de moral, tem todos os paralelos com a história da humanidade de verdade, né? Tem uma lição dentro do livro, mesmo que você não conheça a história, não faça os paralelos, você consegue entender o livro, isso é muito importante pra mim. Eu fiquei com medo de ser aquele tipo de livro que se escora muito na realidade, caso você não tenha conhecimento sobre aquilo, você fica meio perdido durante a leitura, mas não é isso que acontece. O livro se sustenta por si só. A Revolução dos Bichos é obrigatório para todo leitor. Eu realmente só não gostei tanto porque já tinha lido 1984, mas ainda assim foi uma leitura muito válida durante esse ano. Chocando um total de 100% de pessoas, eu adorei um romance que eu li esse livro. Na verdade tem vários romances nessa lista, mas esse principalmente me surpreendeu muito, que é O Leitor do Trem das 6h27. Cara, que livro sensível. Esse é o primeiro romance de um poeta francês. Cara, os franceses, eles sabem falar sobre amor como ninguém, né? E aqui a gente tem uma história muito envolvente de um cara que trabalha numa incineradora de livros. Então tem toda essa questão de que ele é o carrasco dos livros. Os livros morrem nas mãos dele. E numa viagem de metrô ele acaba encontrando um manuscrito. E ele lê aquele manuscrito e se apaixona por aquele texto. E aí ele quer encontrar a mulher que escreveu aquele texto porque ele se apaixonou a partir do livro dela. É um romance em ambos os sentidos bem sensível e tá aí chocando as pessoas que falam que eu odeio o amor. Eu não odeio o amor, eu odeio o livro ruim. E aqui a gente tem um romance que é um livro bom. Por falar em romance, outro 4 estrelas que eu dei esse ano foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Livro que eu li pro Me Dá um Livro, o podcast aqui do canal, que já tá na sua primeira temporada finalizada. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir no Spotify, por gentileza. Vou deixar o link aqui na descrição. Tudo é Rio foi um livro que arrebatou aí o mercado editorial brasileiro e eu dou razão para esse arrebatamento, porque é uma história muito envolvente, com personagens complexos. A Carla consegue estruturar a narrativa de uma forma muito boa de acompanhar, transitando o estilo de escrita de acordo com a temática. É um livro que vai do sensível ao chulo muito rápido e a escrita da Carla acompanha esse contraste, não é aquela coisa que fica desconexa. Tem autor que não sabe lidar com todos os temas que ele quer trabalhar. A Carla, eu acho que soube lidar muito bem. Então é uma leitura recomendadíssima. Tem mais comentários meus sobre esse livro lá no podcast. Mas assim,
leia a Carla Madeira, tá? Eu já tô doido pra continuar lendo os outros livros dela, porque eu tenho certeza que vão ser sensacionais. Outro 4 estrelas que teve esse ano e que infelizmente eu não posso falar o mesmo do resto da coleção foi Aniquilação. Fiz um desafio aqui no canal lendo a trilogia de Aniquilação em 3 dias e eu concluí esse desafio, mas eu não gostei da trilogia como um todo. Aniquilação pra mim é a obra-prima e é o melhor livro da trilogia, mas o autor não consegue sustentar essa qualidade ao longo dos outros livros. O segundo é péssimo, 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 é um dos piores livros que eu li esse ano e na vida também. No terceiro ele tenta dar uma salvada, mas eu acho que ele não consegue salvar tanto assim, mas ele tentou. De qualquer forma, é uma coleção de ficção científica que faz bastante sucesso, eu acho. Aqui no Brasil eu não teria tanta certeza, mas creio eu que lá fora faça mais sucesso. Tem filme na Netflix que inclusive consegue trabalhar as ideias do livro de uma forma bem mais satisfatória. Então eu tô fazendo essa recomendação com um gostinho meio amargo na boca. É uma recomendação do primeiro livro, mas não do resto da trilogia. E se você quiser ver o Lucas Pistola aqui reclamando dessa coleção, tem lá um vlog de leitura bem grande que já fez muita reclamação. Tô cansado de reclamar. 2023 eu reclamei muito, agora é só pra cima, gente. Continuando agora para as leituras 4,5, aqueles livros que faltaram só alguma coisinha pra serem perfeitos, mas ainda assim são leituras muito válidas. Tenho uma menção honrosa antes da gente começar a nossa lista. A menção honrosa é porque eu li esse livro em 2022, só que eu li antes do lançamento. Ele lançou oficialmente nesse ano. Agora no finalzinho do ano, inclusive, tá fresquinho pra vocês, que é o segundo volume do quarto mistério, O Mestre das Mentes. E eu comento no vídeo de melhores do ano anterior que eu já tinha feito a leitura dele e que tinha achado melhor, mas ele ainda não tinha sido lançado, então eu peço perdão porque eu vou encaixar nesse livro. O lançamento oficial é 2023, ele vai vir pra lista de 2023. Pra mim, O Mestre das Mentes foi bem melhor que o primeiro livro, Um Encontro com o Caos. Aqui a gente tem a adição de novos personagens para essa aventura. A construção do mundo do Matheus fica melhor nesse segundo livro, porque no primeiro a gente tem uma terra futurística. Aqui nesse segundo a gente viaja numa outra dimensão. Nós estamos em território inimigo praticamente o livro inteiro. Os objetivos dos vilões estão mais claros nesse livro. Eles começam a infiltrar na cabeça das pessoas, nos seres humanos, e a causar o terror aqui. E agora você já pode fazer a leitura dele também. Vou deixar os links de todos esses livros aqui na descrição, tá? Mas principalmente dos livros nacionais, vamos apoiar, né, galera? Vamos lá. Por falar em autores nacionais, o próximo é de um também, que é o Eu Que Chorei Este Mar. Essa é uma coletânea de microcontos que me surpreendeu bastante, porque eu não sou a pessoa que lê microcontos, eu acho sempre desnecessário, eu nunca consigo enxergar por que o autor escreveu aquilo, mas nesse eu senti, eu chorei. Era algo que eu não imaginaria acontecer, eu chorar com uma história de 3 páginas. Eu me impactar com uma história de 3 páginas, eu não via isso acontecendo. E com Eu Que Chorei Este Mar aconteceu. São histórias de drama muito legais, histórias completamente diferentes entre si, com personagens diferentes, propostas diferentes. Tem choro de felicidade, tem choro de desespero, tem luto, tem violência, tem tudo que se puder imaginar. Outro livro sensacional foi Pela Bandeira do Paraíso, e esse eu tenho aqui. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô trabalhando no vídeo do Pela Bandeira do Paraíso, que originou a série Em Nome do Céu, estrelada pelo Andrew Garfield. E olha, impactadíssimo com essa leitura. Tem uma mensagem muito importante aqui que eu tô tentando traduzir e passar para esse vídeo, mas a gente precisa conversar sobre os perigos de religião e como as pessoas são controladas pelas suas crenças. Aqui é um caso específico de um assassinato. 2 caras resolveram matar uma mãe e uma bebê, e eles falaram que eles mataram mesmo porque Deus mandou eles matarem. E aí tem todo o desenvolvimento do John aqui nesse livro, do porquê as pessoas recorrem ao fundamentalismo. Será que fundamentalismo é tão distoante assim da religião original, igual as pessoas querem fazer acreditar? E cara, ele vai desenvolvendo. O livro é focado bastante na religião mórmon, mas você pode estender os temas aqui para qualquer tipo de fundamentalismo, qualquer tipo de religião. É um tópico muito importante, uma leitura sensacional, impactante, e vai vir vídeo aí para você se impactar ainda mais. Uma ficção científica legal que eu li esse ano foi O Enigma de Andrômeda, do Michael Crichton, autor do Jurassic Park. O que estragou um pouquinho foi o final, é um final meio amargo que não vai agradar todo mundo, sem dúvida
dúvida nenhuma, mas eu gostei demais dessa progressão de tentar descobrir uma nova doença. É uma doença vinda do espaço? É a União Soviética que construiu esse vírus para eliminar os Estados Unidos? Que esse livro é dentro do contexto da Guerra Fria, é dos anos 60. E aí vamos reunir cientistas, vamos fazer estudos, e o que está acontecendo? Eu adorei o desenvolvimento desse livro, adorei a ideia. Foi um livro super instigante. Quando você começa ali na investigação, só vai virando uma coisa megalomaníaca que você fala, meu filho, para, pelo amor de Deus, chega! E eu fiz a leitura desse livro pro vlog do Michael Crichton aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá dar uma olhada. Nunca tinha lido Michael Crichton e esse ano eu resolvi testar 3 livros dele de uma vez só para ver se era um autor para mim. E bem, a resposta está lá, mas acho que já ficou bem claro, né? Outra ficção científica legal foi O Sol Desvelado, do Asimov. O segundo livro foi muito interessante. Eu acho que vai ser o melhor da coleção pra mim. No ano de 2024 eu acho que eu vou terminar a coleção dos robôs. Mas O Sol Desvelado foi uma leitura surpreendente porque esse é um livro de detetive que se passa do espaço e é de ficção científica porque tem robôs, então é uma mistureba deliciosa. E nesse livro especificamente, tudo pra mim combinou. O jeito que o Asimov escreve com o crime que ele escreve, com o desenvolvimento dos personagens, com o planeta e a cultura desse planeta que ele criou, tudo é muito amarradinho. E eu tô achando essa série perfeita porque os crimes que o Asimov escreve são crimes que só funcionam dentro desse universo que ele criou. Não são crimes genéricos aplicados dentro do contexto de ficção científica, não. O Asimov, ele criou um mundo e a partir desse mundo ele pensou quais crimes surpreendentes podem acontecer dentro desse universo. E ele colocou. Esses crimes só funcionam nesses livros. E eu tô muito animado para terminar essa coleção, porque eu tô achando muito boa. Outro segundo livro muito bom foi O Assassino do Rei, da Robin Hobb, continuação do Aprendiz de Assassino, que inclusive eu reli o Aprendiz de Assassino desse ano e a minha paixão pela Robin Hobb só cresceu, porque eu peguei detalhes da história que eu não peguei na minha primeira leitura. E agora eu já quero reler O Assassino do Rei antes de ler o último livro da trilogia que tá saindo aí, eu espero. A Robin Hobb escreve fantasia como ninguém, a escrita dela é belíssima e o livro, né, a coleção chama atenção por causa dessa escrita. Tem gente que acha chato, tem gente que acha parado, não acontece nada, blá blá blá. Não é a minha opinião, pra mim acontece muita coisa, mas principalmente dentro de um personagem. É uma história de desenvolvimento de personagem de um assassino. Então tem todo um contexto de corte, um contexto de guerra, um contexto de magia. Tem várias coisas interessantes nesse livro. Eu acho que a Robin Hobb domina muito bem essa narrativa. E num mundo em que livros muito expositivos e muito dramáticos e com frases de efeito, no mundo em que esse tipo de literatura está fazendo sucesso, encontrar autores como a Robin Hobb que sabem ser elegantes, pontuais e finas é muito peculiar, e é por isso que eu gosto muito dela. Vamos lá, estamos acabando essa lista dos 4,5. Eu tenho O Grande Gatsby aqui, que é o grande clássico que eu li esse ano e amei esse ano. Mas O Grande Gatsby é uma história que eu não imaginei que me impactaria tanto, e me impactou. Eu fiquei apaixonado. Eu assisti ao filme primeiro, depois eu fui ler o livro, e assim, eu acho que vai ser aquele tipo de história que eu vou reler a cada 3 anos, 5 anos no máximo. Não sei, eu gostei muito. É um romance que consegue contextualizar muito bem o momento da história que ele foi feito no início do século XX, 100 anos atrás. Nossa, agora eu parei pra pensar, 100 anos já tem essa história e tem esse contexto, e é tudo muito interessante. O romance envolvente, romance envolvente, eu gosto de romance, eu não gosto de livro ruim. Também tem pessoas que eu conheço que não gostaram, acharam chato, mas pra mim o desenvolvimento foi sublime, é chique, é um livro que te passa essa sensação de finesse e de chiqueza através das palavras. Eu acho isso muito impactante, eu gostei bastante. E o último livro 4,5 que a gente tem aqui é Misery, do Stephen King. Foi uma leitura que eu fiz no início do ano e me impactou demais. É um dos grandes livros do Stephen King. Depois, mais no fim do ano, a gente leu a bomba chamada A Longa Marcha e eu, honestamente, tô de ressaca de King. Eu vou ficar um bom tempo sem ler Stephen King por causa da Longa Marcha. Horrível. Mas Misery foi no início do ano e ainda bem que foi antes da Longa Marcha, porque foi sensacional. A forma como o Stephen King usa a arte dele pra reclamar de fã chato. Eu fiz até um vídeo aqui no canal que tem um quiz
pra você saber quantos por cento você tem da vilã do Stephen King de Misery. Tinha a versão pra BuzzFeed também, mas ele bloqueou a nossa conta, fez esse favor aí pra gente. Muito obrigado, BuzzFeed. Não que eu gostasse do site mesmo, porque eu abomino o BuzzFeed e tudo que ele representa e todas as matérias que ele faz, mas enfim. A leitura de Misery, acompanhada de um processo de autoanálise, é muito interessante, porque não é porque a gente é leitor de alguém que a gente manda naquela pessoa. Não é porque a gente gosta de um autor que ele deve alguma coisa pra gente. Não é porque um autor é famoso que ele tem que fazer aquilo que a gente quer. E Misery acaba trabalhando esses temas dentro de uma história de terror. E a Annie Wilkes, que é a vilã do livro, ela é aterrorizante, é uma das grandes vilãs de Stephen King, e saber que nós somos a Annie faz a leitura ser muito interessante. Então, se você ainda não leu Misery com essa perspectiva, aproveite, vai lá ver meu vídeo, vê todos os temas que eu trago lá. É um vídeo bem grande, inclusive poderia ser bem maior, eu tive que cortar muita coisa daquele vídeo. E depois vai ler Misery, vai fazer esse momento de autoanálise que eu tenho certeza que o Stephen King vai te agradecer depois. Finalizando então agora com as melhores leituras do ano, aqueles 5 estrelas perfeitos que a gente tanto ama ler e a gente só quer que as outras pessoas leiam pra surtar junto com a gente. Vou começar com uma menção honrosa aqui primeiro, que é The Running Grave, o 7º livro do Cormoran Strike. É menção honrosa porque eu ainda não terminei a leitura. No momento, eu tô em 60% mais ou menos, mas esse vai ser o último livro que eu vou ler durante esse ano, você sabe. Eu gosto de deixar a última leitura do ano alguma coisa impactante e que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E esse livro já está maravilhoso, eu suo fazendo essa leitura, principalmente depois de ler o Pela Bandeira do Paraíso. Esse livro tem um efeito maior, porque The Running Grave vai trazer a temática de seita religiosa. E já dá pra perceber que esse é um tema que me anima bastante. Então, The Running Grave tá sensacional, a personalidade do Cormoran desse livro tá de vida, Robin está me deixando com medo. Enfim, muita coisa acontecendo. Mas eu ainda não terminei a leitura e eu tenho que gravar esse vídeo, porque se eu não lançar melhores do ano antes do ano acabar, vocês não assistem. Eu detesto fazer isso, comentar os melhores do ano sem o ano ter acabado, porque eu deixo leituras sensacionais pro final do ano, mas vocês não assistem. Então eu tô aqui fazendo esse esforço para ver se é isso mesmo. Outra leitura que eu acabei de acabar e não tava na lista ainda é a biografia do Alexander Hamilton. Cara, foi uma jornada esse livro aqui. Eu comecei em fevereiro, terminei agora em dezembro, então foi praticamente um ano aí de leitura. E ver que o musical é praticamente uns 40% fiel. 40, assim, no máximo. Tem muita coisa diferente, muita coisa inventada, muita coisa que não faz sentido. E vai ter vídeo aqui no canal, tá? Vou fazer um vídeo enorme sobre Hamilton, com um monte de coisa pra agradar quem gosta do musical, quem não gosta do musical. Enfim, vai ser um vídeo bem completo realmente da biografia. Aguarde, aí em 2024 tá chegando. Tá, agora começando com os 5 estrelas que efetivamente já estavam na lista. Nós temos a Biblioteca Mágica de B.B. Bolkin, que foi o primeiro livro que eu li esse ano. Aqui a gente tem um livro infantil que vai trazer 2 personagens crianças que vão acabar sendo pegos ali numa aventura envolvendo uma biblioteca mágica. É um livro muito bonitinho sobre a importância da leitura, sobre instigar os mais novos a entrarem no mundo da literatura. É muito simples, é muito mágico, é muito divertidinho e eu recomendo a leitura principalmente para crianças, tá? Se você tem uma criança e quer convencer ela a ler um livro, esse livro eu acho que é muito especial. Agatha Christie do ano foi O Assassinato no Expresso Oriente e foi uma leitura muito interessante da Agatha porque pela primeira vez eu li sabendo o final. O filme do Assassinato no Expresso Oriente, a adaptação mais recente, é muito fiel, então eu já sabia porque eu já tinha gostado do filme, eu já assisti umas 3 vezes, sei lá. Então eu fiz a leitura tentando ver como a Agatha trabalhava para desviar o pensamento do leitor da verdade, né? Da resposta verdadeira. E ainda assim foi uma leitura interessante porque tem gente que lê só para entretenimento, não é o meu caso. Eu leio para aprender e aprender o estilo da Agatha, aprender como ela mexe com o leitor foi interessante de qualquer forma. Então Assassinato no Expresso Oriente se tornou 5 estrelas mesmo sendo previsível para mim. O que aconteceu também com Um Homem Chamado Ove, do Frederick Backman. Se tornou previsível O Homem Chamado Ove porque eu também vi o filme antes de ler, mas o filme não chega nem em, sei lá, 70% do que o livro traz. O filme é americanizado, né? Eu tô falando da adaptação do Tom Hanks, então é tudo muito americanizado.
pesado. Então tem essa questão mais regional interessante e peculiar do livro. O Wolf é um personagem muito cativante, me identifiquei demais. Temos aí uma história de romance inserida no meio que é muito tocante. Chorei, eu acho que umas 3 vezes nesse livro, quando ele relaciona a vida dele agora com a vida da esposa. Nossa, tocante demais. É o primeiro livro do Frederick e ele já mostrou pelo que veio. Ele escreve muito bem e esse se tornou o meu preferido do autor. Eu já li Britt Marie esteve aqui para me dar o livro também e apesar de ser uma leitura impactante, ser emocionante, ser muito divertida, O Homem Chamado Ove toca mais no meu coração e me fez me identificar também com a história e com o personagem. Acho isso um pouco especial. Outra leitura sensacional que você tem que fazer é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Que espiral, que furacão, é um livro furacão. Ah, é uma família, tem uma pessoa sensitiva, mágica, quando você vê, você tá no meio do furacão, o final desse livro é o topo do furacão, você não sabe o que tá acontecendo, mas você tá preso dentro dele. Porque vai relacionando com a própria história do país e a ditadura militar, e era uma coisa que eu não estava esperando durante essa leitura. Achei que seria uma dinâmica familiar, uma coisa meio assim, dramas, apenas dramas. Mas temos um drama nacional de uma ditadura militar. A Isabel Allende escreve muito bem, ela desenvolve personagens muito tridimensionais, eles são muito verdadeiros e até aqueles personagens detestáveis você não consegue detestar porque você entende eles. Com exceção de um. Com exceção de um da Casa dos Espíritos, que é realmente detestável, todos os outros que fazem coisas ruins, não quero dizer justificável, mas você sabe, você entende o lado dele, você entende de onde ele veio, de por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tá tomando aquela atitude. Isso se torna a leitura muito mais enriquecedora, principalmente para mim, que mudei bastante a minha cabeça em termos de leitura, de uma mente julgadora para uma mente de compreensão. É muito diferente você ler um livro querendo julgar os personagens, e eu fazia isso antes, eu acho que é uma coisa que a gente tem de adolescente, não sei, uma imaturidade de querer julgar todo mundo. E lentamente eu fui percebendo isso dentro de mim, que hoje eu faço leituras para compreender personagens, não mais julgá-los. E A Casa dos Espíritos é o livro perfeito para isso. Você compreende todos. Julga um pouco, mas você mais compreende. E você só consegue fazer isso quando tem um autor bom por trás, escrevendo personagens interessantes. E a Isabel é uma autora muito boa e quero ler mais coisas dela. Vamos tentar ler um Isabel Allende por ano? Vamos tentar. Estamos chegando aqui agora da reta final. A Casa dos Espíritos foi o top 3, hein? É o terceiro melhor livro do ano. O segundo melhor livro do ano é uma ficção científica. Na verdade, os 2 melhores livros do ano são ficções científicas, mas esse aqui tem um carinho enorme no meu coração por fazer parte da minha infância e eu nunca ter tido a oportunidade de ler o livro, que é Jurassic Park, do Michael Crichton. Eu não estava esperando que Jurassic Park fosse ser um livro bom, objetivamente falando. Eu achei que ele seria bom pra mim por toda a questão emocional que eu tenho com Jurassic Park. Deixando isso de lado, é um livro muito bom. Um livro muito bem escrito, muito bem elaborado. É um hard sci-fi, então tem muita ciência para embasar a história dele. E a ciência é boa, a ciência é explicada. A ciência faz muito sentido dentro de tudo. Tem tantos pormenores que o filme não mostra que eu fiquei assim de queixo caído. Cara, Jurassic Park é muito bem montado. É uma história muito bem pensada, muito bem estruturada. Então leia Jurassic Park, pelo amor de Deus. Se você gosta de ficção científica, você está perdendo não lendo Jurassic Park. Ainda mais porque ele é uma ficção científica suspense, né? Porque tem toda a questão de os dinossauros estão matando as pessoas. Então tem cenas alucinantes ali. É um livro muito, muito, muito bom. E eu fiquei muito feliz de 2023 ter sido finalmente o ano para eu ler Jurassic Park e conhecer essa obra original e adicionar o Michael Crichton como um dos meus autores favoritos. Então, é isso. Preciso recomendar mais? Vai ler Jurassic Park. Já vou divulgar qual foi o melhor livro do ano e eu tenho quase certeza que você já sabe qual é. Mas antes eu preciso pedir para você se inscrever aqui nesse canal e curtir esse vídeo caso você tenha gostado, tá bom? Olha, tá um calor infernal. Eu vim para Rio Grande do Sul, mas tá quente, o calor me persegue. Deixa o like aí, comenta alguma coisa, compartilha, recomenda Luago. Vamos lá, galera. A gente já não tá mais no pique de produzir conteúdo igual a gente estava antes. E me desculpe para quem gosta muito da gente por causa disso, mas agora a nossa vida tá em outra página. Só que eu tenho muito carinho por esse canal, eu adoro o que eu faço, adoro divulgar literatura, adoro divulgar ciência, eu não queria abandonar, mas eu confesso que é desanimador ter um trabalho tremendo, eu ficar aqui gravando por horas, suando dentro desse quarto e
senti que foi pra nada. Então, me manda uma mensagem de carinho, de ano novo, qualquer coisa que eu vou agradecer, tá bom? O melhor livro do ano foi As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da Claire North, e eu acho que você não entende o quanto eu fiquei impactado com esse livro. Eu não sei se na resenha que eu fiz eu passei essa intensidade de emoção, não sei, apesar de ter sido uma leitura que eu fiz tem muito tempo, às vezes eu fico andando na rua e penso sobre ele. Eu penso como a Claire conseguiu misturar vários gêneros literários dentro de um livro magnífico. Ela conseguiu a parte de ficção científica com a questão da viagem no tempo, ela conseguiu um drama muito interessante com esse personagem morrendo e voltando à vida e se lembrando disso, e as consequências que isso traz para a pessoa e para as relações que ele tem. Misturou a parte de ficção histórica, dando um contexto muito legal das guerras mundiais. Olha, foi maravilhoso esse livro e, claro, tem vários outros livros sensacionais que eu li esse ano e é muito difícil de falar, esse foi o preferido. Mas As Primeiras 15 Vidas do Harry August foi surpreendente, eu acho que ele se destaca por ser isso. Era um livro que estava encalhado muitos anos na minha estante e eu peguei assim, vamos lá, vamos desencalhar. E acabei me apaixonando. Foi uma leitura que eu fiz de forma super rápida, é um livro instigante e infelizmente eu acho que ele não tem tanta visibilidade assim em detrimento de outros livros e outros autores do mesmo tema. Na resenha eu falei sobre isso. Pra mim esse livro é muito melhor que os livros do Blake Crouch, mas o Blake Crouch é um autor de ficção científica mais famoso hoje em dia do que a Claire North. E eu fiquei assim, por que esse livro aqui é tão melhor? Trabalha os mesmos temas de matéria escura, os mesmos temas de recursão e é infinitamente melhor. Enfim, coisas da vida, né? E eu espero que você se sinta instigado em ler pelo menos um desses livros, e principalmente Harry August, porque foi o meu preferido. E caso você esteja buscando mais indicações de livros, tem o meu vídeo de melhores do ano passado, que também tem livros sensacionais. Eu quero que você faça essa maratona aí para pegar as indicações anteriores, tá bom? Um ótimo fim de ano para você e eu estou te esperando em 2024 aqui no canal. Espero que seja um bom ano de leituras também. Um beijo e até lá. Tchau!